Olá pessoal! Bom, o objetivo desses vídeos será auxiliar os pacientes no pós-operatório de cirurgia bariátrica e esclarecer muitos outros tipos de dúvidas e trazer até vocês alguns ensinamentos que podem ajudá-los a passar pelo processo todo. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a dieta no pós-operatório. Existem 3 regras básicas que devem ser cumpridas em todo pós-operatório de cirurgia. As pessoas, ao se alimentar, nunca devem se esquecer de mastigar bem os alimentos, comer devagar e respeitar a saciedade, que significa, uma vez cheio, pare de comer. Existem várias etapas que são passadas nos primeiros 30 dias e por um período de adaptação que ocorre durante um certo tempo no pós-operatório. Varia muito de médico para médico a extensão desses períodos. Sempre se inicia com a dieta líquida, que pode iniciar com líquidos claros e evoluir para líquidos de uma maneira em geral. Depois se evolui para uma dieta pastosa e depois, por fim, a dieta mais sólida. Como eu disse, é muito importante, principalmente na dieta líquida, quando ela se completa, quando se torna uma dieta líquida já enriquecida, nas pessoas e nos médicos e nutricionistas que dividem a dieta em dieta com líquidos claros e dieta líquida completa. Ao atingir a dieta líquida completa, a pessoa deve ingerir um mínimo de 60 a 75 gramas de proteína por dia. Isso pode ser feito através de ingestão de leite desnatado ou através da ingestão de líquidos e shakes enriquecidos em proteína. Sempre se lembrar que na dieta pastosa você deve comer devagar, né? Você deve mastigar muito para que o alimento se torne pastoso antes de que você o engula, porque a limitação de tamanho do estômago das mais variadas técnicas pode dificultar a passagem do alimento nessa porção. E sempre se lembrar de comer a proteína primeiro. A proteína é o primeiro alimento a ser ingerido na refeição de uma pessoa operada, seguida pelos legumes e verduras e deixando por fim os carboidratos. Uma coisa muito importante se refere à ingestão de líquidos durante o período da alimentação. Você que é operado deve evitar de tomar o líquido 30 minutos antes de comer, durante e só deve ingerir o líquido 30 minutos depois que você terminar a refeição. Por que isso? Se você ingerir o líquido antes, às vezes a própria presença do líquido, o ar que é engolido junto, pode limitar a sua capacidade de ingerir os alimentos, né? E uma vez o alimento estando no estômago, se você ingerir o líquido imediatamente depois, a presença do alimento no estômago, gerando a saciedade, pode dificultar a passagem desse líquido e fazer com que você regurgite o líquido. Então, o mais interessante é não ingeri-lo nem antes, pelo menos uns 30 minutos, para não atrapalhar a sua refeição, e ingerir o líquido somente 30 minutos, 20 a 30 minutos depois que você terminar a refeição. Existem alguns alimentos para serem evitados durante a alimentação pastosa. Alimentos mais duros, camarões, alimentos que contenham fibras, alimentos pegajosos como quiabo, né? E as carnes que são prescritas nesse período devem sempre estar bem cozidas para facilitar tanto a mastigação quanto a digestão. Faça sempre o progresso de maneira gradual. Alimente-se devagar, né? E uma vez que você vai introduzir novos alimentos, novos tipos de alimentos em cada refeição, é importante que você introduza apenas um, para que, se você tiver qualquer problema, você consiga identificar que alimento lhe gerou esse problema
E uma vez identificado o alimento que gerou o problema, você deve evitá-lo por um certo período, que pode variar aí de 1, 2 semanas, para que depois você tente alimentar novamente. Bom, continuando dentro da nossa sequência, uma vez que você ingira e inicia a ingestão de alimentos sólidos, você deve dar preferência para os alimentos sólidos que contenham poucas fibras no início. Mais para frente, essa ingestão de fibras vai ser muito importante, mas no início, no período inicial, é importante que você consiga comer. E a fase inicial da cirurgia, onde existe um edema, onde a passagem está mais difícil do alimento através do estômago operado, a não ingestão dessas fibras no início pode te ajudar a alimentar melhor. Sempre procure preferir alimentos com alto padrão de proteína e baixo padrão de carboidrato, né? Alimentos de alto poder nutricional são sempre preferíveis. Eu costumo dizer aos pacientes que, como você come pouco, coma alimentos de alta qualidade, alimentos de alto índice nutricional. Bom, então vamos fazer um resumo agora, vamos listar um resumo para te ajudar no pós-operatório. Algumas regras básicas. Comer devagar ajuda a perder peso e previne vários tipos de complicações. Sempre mastigar bem antes de engolir. O ideal no período de adaptação é que você mastigue entre 20 a 30 vezes antes de engolir o alimento. É meio chato, mas não se preocupe. Com o tempo, tudo isso vai ficar mecânico e você não vai precisar pensar ou se chatear para fazer isso. Sempre na alimentação, na refeição, coma a primeira proteína, seguida dos legumes e das verduras e, por último, os carboidratos e os amidos. Não esqueça nunca de evitar o líquido. 30 minutos antes, 30 a 20 minutos antes, 30 a 20 minutos depois da refeição. Beba, no mínimo, de 1.500 a 2.000 ml de líquido no total por dia. Uma das principais complicações que se tem no pós-operatório imediato é a desidratação. Ela gera moleza, fraqueza, tonturas ao movimentar, ao levantar, e isso ocorre porque as pessoas têm medo de beber os líquidos. Você tem que imaginar que foi colocado uma espécie de funil no seu estômago. Então, o que isso acarreta? Acarreta que um funil ele tem uma boca larga e uma saída estreita. Uma vez que você beba o líquido devagar e em pequenos goles, você vai tolerar beber quantidades significativas de líquido. Se você virar o líquido e tomá-lo de maneira rápida, é que você vai ter dificuldade, pois o seu funil, né, o seu estômago, ele não vai dar vazão para essa velocidade de ingestão de líquido. Então se lembre, beba no mínimo 1.500 a 2.000 ml de líquido por dia e beba isso devagar e durante todo o dia. Crie o hábito inicialmente de andar com uma garrafa de líquido e que você vai esvaziando e enchendo durante o dia. O primeiro ano é fundamental da cirurgia e ela vai te ajudar a perder peso. Tudo que você puder fazer para ajudar nesse processo vai ser benéfico para você. Então, dê sempre preferência para alimentos de baixa caloria. Respeite a saciedade. A ansiedade é um problema que ele afeta a maioria das pessoas hoje em dia devido ao mundo moderno. E você que operou para controlar sua obesidade tem uma incidência de ansiedade muito alta. Controle a sua ansiedade na hora de alimentar. Uma vez que você atingiu a saciedade, o seu estômago não comporta mais alimentos e agora ele é pequeno. Eu costumo dizer que quando você opera, você troca o controle da sua alimentação da sua cabeça para o seu estômago. Antes de operar, você come o que a sua cabeça ansiosa manda. Depois de operar, você come o que o seu estômago deixa. Lembre sempre disso.
a sua tolerância ela vai melhorando gradualmente aos poucos. Sempre introduza alimentos novos de maneira devagar, sempre devagar, somente em pequenas porções e apenas um alimento de cada vez, para que você possa identificar de maneira adequada qual a dificuldade que você tem com esse alimento. E se ele te gerou problemas, lembre sempre de esperar para reintroduzir o alimento na dieta. Alimente-se sentado à mesa, né? Não alimente-se em pé. E o ideal é que você se concentre na sua refeição. Não converse com os outros no momento inicial. Não fique assistindo televisão, até que você tenha um certo grau de adaptação. E depois, devagar, você vai se reintroduzindo novamente ao ambiente social da alimentação. Mas no início é importante total atenção para o ato de comer. Sempre se concentre na hora de comer e varie a dieta para prevenir o tédio de estar sempre comendo a mesma coisa. Espero que essas dicas te ajudem a passar por um pós-operatório melhor. E dentro de breve estaremos colocando novos vídeos para ajudar você a passar da melhor maneira possível por esse processo e emagrecer com saúde e ser feliz.